O que é FSH e qual o seu papel na fertilidade feminina? Nas mulheres, o FSH estimula o crescimento dos folículos ovarianos, bolsas que contêm óvulos, assim como o aumento da produção de estrogênio, que atua no espessamento de endométrio, camada interna do útero, onde o embrião se implanta e é abrigado e nutrido até que a placenta seja formada. O FSH, conhecido por hormônio folículo estimulante, é produzido pela hipófise e tem como função regular a produção de espermatozoides e a manutenção dos óvulos durante a idade fértil. Dessa forma, o FSH é um hormônio ligado à fertilidade. A sua concentração no sangue ajuda a identificar se os testículos e os ovários estão funcionando corretamente. Ciclo menstrual é o termo utilizado para descrever as alterações fisiológicas que ocorrem nas mulheres férteis, possibilitando a reprodução. É dividido em 3 fases: folicular, ovulatória e lútea. Para que a gravidez seja bem-sucedida, é necessário o funcionamento correto de todas elas, e a ação de FSH é fundamental para que isso aconteça. O hormônio luteinizante, o LH, na mulher é um dos responsáveis pelo desenvolvimento final do folículo ovariano, uma vesícula que contém o óvulo em crescimento e que é responsável também pela secreção de estrogênio e progesterona. É um hormônio proteico produzido pela hipófise anterior, a principal glândula endócrina do corpo humano, localizado na base do cérebro, que coordena e controla quase todo o sistema endócrino. A liberação do LH depende das concentrações sanguíneas, de estrogênio e de FSH, além do hipotálamo, que fica na região do encéfalo. Quando os níveis de estrogênio chegam ao máximo, o sistema de retroalimentação ativa a hipófise, fazendo-a liberar o hormônio luteinizante, conhecido mais como LH. Qual a relação ou importância do LH para a fertilidade? Por ser fundamental para a ovulação e para a formação do corpo lúteo, que irá manter a integridade do endômetrio até o desenvolvimento da placenta, a mudança nas concentrações normais de LH podem provocar infertilidade. Dessa maneira, disfunções no hipotálamo ou na hipófise, assim como alterações no sistema de retroalimentação pelo FSH, estrogênio e progesterona, secretados nos ovários, podem levar a uma condição chamada hipogonadismo, ou seja, a diminuição das funções normais dos órgãos reprodutores. As causas podem ser diversas, sendo as principais os erros genéticos, a formação de tumores, certos acidentes e infecções graves. Essas últimas causam usualmente hipogonadismo temporário. O sistema na mulher são a interrupção da menstruação ou menstruação irregular, ausências de ovulação, dores nas relações sexuais, anosmia, perda do olfato, entre outros. Sobre os hormônios FSH e LH. FSH é o hormônio do folículo estimulante e LH é o hormônio luteinizante. Eu vou falar de ambos. Vamos começar pelos valores de referência, mas antes eu quero falar um pouco sobre a unidade de medida. Eles são medidos em UI por litro. UI é uma unidade de medida internacional que equivale a 0,01 ml. Sobre os valores de referência do FSH, hormônio do folículo estimulante. Na mulher, vou falar primeiro da mulher e depois dos homens, porque na mulher tem toda a fase do ciclo menstrual. Então, começa na fase folicular, onde ocorre o início do ciclo menstrual das mulheres, em que os ovários produzem menos hormonas e a duração dessa fase varia de uma mulher para outra. O valor de referência da FSH é 12 UI por litro. Depois vem a fase lútea, que é após a ovulação, onde as paredes do folículo iniciam a produção de progesterona, que é o hormônio, e essa fase dura cerca de 14 dias. E nela também o valor de referência é 12 UI por litro. O pico ovulatório, que é quando ocorre a ovulação, né, quando o folículo de Graafi fica maduro, é de 12 a 25 UI por litro, e na menopausa, que é a última menstruação da mulher, que ocorre entre os 45 e 55 anos e finaliza a fase reprodutiva da mulher, é 30 UI por litro. Agora vamos falar sobre os valores de referência do LH, que é o hormônio luteinizante. Na fase folicular, ele fica entre 1,8 e 11,18 UI por litro. No pico ovulatório, entre 7,6 e 89,1 UI por litro. Na fase lútea, entre 0,6 e 14 UI por litro. E na menopausa, entre 5,2 e 62,9 UI por litro. Isso nas mulheres. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as possíveis alterações do LH e do FSH, que é quando ambos podem estar mais baixos ou mais altos do que é recomendado, do que é saudável no corpo dos homens e das mulheres. Vou começar falando por quando o LH fica baixo. Bom, pode ocorrer uma alteração na hipófise, o que resulta na diminuição da produção do LH e do FSH, porque, como eu disse anteriormente, ambos são produzidos na hipófise,
uma deficiência de gonadotropina, que é um hormônio, síndrome de Kalman, que é uma doença genética e hereditária, então é um pouco mais raro de acontecer, hiperprolactina, que é o aumento da produção de um hormônio que é a prolactina. Agora eu vou falar um pouco sobre quando o hormônio luteinizante fica alto, certo? Pode ocorrer um tumor na hipófise, a puberdade precoce, insuficiência testicular, menopausa precoce e também a síndrome do ovário policístico. Agora eu vou falar um pouco sobre quando o hormônio FSH, o hormônio do folículo estimulante, fica alto. Bom, isso pode acontecer e aí desencadeia na mulher a perda da função ovariana antes dos 40 anos, a síndrome de Klinefelter. Bom, o aumento desse hormônio pode ocorrer devido a várias situações, né? Mas entre elas estão o uso de medicamentos com progesterona e estrógeno nas mulheres, o uso de medicamentos com testosterona nos homens, quimioterapia, álcool, quando a pessoa é alcoolista, né? Que é o novo termo para quando a pessoa era alcoólica. Bom, então isso pode desencadear o hormônio do folículo estimulante alto. Enquanto isso, quando os níveis de FSH estão baixos, nas mulheres isso quer dizer que os ovários não estão produzindo de forma adequada, o que pode ser resultado de uma anorexia nervosa, uso de corticoides ou o uso da pílula anticoncepcional também pode desencadear abaixando os níveis de FSH, ou então quando a mulher está grávida. Bom, eu vou falar sobre a gonadotrofina coriônica humana, mais conhecida como HCG e também como hormônio da gravidez, pois ali nas primeiras semanas ele é responsável pelos sintomas de gravidez, né, náuseas, fadiga, hipersensibilidade dos seios, entre outros. Bom, inicialmente esse hormônio ele é produzido pelo embrião, mas até a formação da placenta ali, pois a partir daí ele fica responsável apenas pela manutenção da gestação. Durante a gravidez, a reserva de gordura é fundamental ao corpo feminino, pois é dessa forma que o organismo poderá nutrir a placenta, que irá transferir a energia ao feto. Sendo assim, podemos dizer que o hormônio HCG é também responsável pela sinalização da falta de gordura ao hipotálamo, que é uma região do cérebro responsável pelo metabolismo. Esse hormônio também tem outra função, que é a função de manter o corpo lúteo no primeiro trimestre, através da produção de estrogênio e progesterona, que irão revestir todo o útero, a fim de impedir que a mulher menstrue ou ovule durante a gestação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os níveis da HCG e irei mostrar uma tabela a vocês, né? Bom, o aumento da HCG é de forma consistente até cerca da 12ª semana. E é por isso que no primeiro trimestre os sintomas de gravidez são bem fortes e intensos. Geralmente, os níveis de HCG no início da gravidez eles se duplicam de 2 a 3 dias, com um aumento de pelo menos 60% a cada 2 dias. Bom, agora eu vou estar mostrando a tabela para vocês, né? O aumento, né, da HCG vai depender de cada mulher e se ela tem um ou mais embriões. Importante lembrar também que esses valores que estão sendo mostrados, eles são apenas um guia, por isso eles não são definitivos, eles só são uma indicação do que poderia ser uma faixa média do nível de HCG, né? No entanto, em algumas situações incomuns, a detecção dessa substância, né, da HCG, pode revelar uma patologia, como acontece nos casos de moleidatiforme, que é uma condição também chamada de gravidez molar, que consiste numa complicação rara associada às doenças trofoblásticas gestacionais, a DTG. Tais condições são benignas, né? Mas também pode oferecer um risco de malignidade. Agora eu vou falar de algumas causas que podem dar o falso positivo e o falso negativo nos testes de gravidez, né? Para começar, eu vou falar dos falsos positivos, que podem ser causados por um aborto pré-clínico, uma gravidez ectópica, a injeção de hormônios, né? Em pacientes que tiveram recentemente mononucleose infecciosa. E agora vamos ir para o falso negativo,
que podem ser causados por um exame feito cedo demais, pela implementação lenta ou tardia, e também pela obesidade. E por assim terminamos